Eu sou Felipe Magnani, engenheiro aqui e sócio aqui da MAG. Nós temos a empresa já há 10 anos, né, atuando no segmento de embalagem de papelão para transporte. Hoje a MAG ela atende em dois segmentos, atendendo as indústrias locais, com embalagens para transporte, aquele modelo tradicional, embalagem maleta, personalizado também com a marca do cliente. E há 2 anos a MAG começou a trabalhar atendendo o e-commerce. E na linha do e-commerce a gente atende, o nosso cliente foco são os pequenos empreendedores. Hoje a MAG, quando ela resolveu entrar no e-commerce, ela via que o pequeno empreendedor ele tinha muita dificuldade em conseguir atender, conseguir comprar embalagens personalizadas com a logo dele em baixa tiragem. Então, como a gente já atendia as empresas aqui da região com uma tiragem já abaixo do padrão, então a gente levou isso para o e-commerce. Foi bem trabalhoso no começo, porque a gente entender como o nosso cliente ele ia comprar, porque a gente estava acostumado a trabalhar com compradores profissionais já, né? Então a gente teve que saber lidar com pessoas físicas que não tinham muito conhecimento na compra de embalagem. A gente entende que a MAG hoje ela resolveu essa dor do mercado e hoje a gente pode dizer que tem uma das menores tiragens de caixas personalizadas com a marca do cliente do Brasil. A MAG, ela, além de atender, né, com pequena tiragem, a gente trabalha muito com a questão de sustentabilidade. Então nós trabalhamos hoje com caixas feitas com papelão 100% reciclado e recicláveis. Então toda a nossa matéria-prima ela é produzida a partir das aparas de papelão que você recolhe em casa, né, nas empresas que são recolhidos, é levado para um centro de triagem onde eles fazem um processo, produzem a matéria-prima que são as chapas de papelão e a gente utiliza desse material para produzir as caixas. Então a gente tem um ciclo, né, fechado onde se recicla e a gente produz com esse material. A MAG ela defende muito essa questão da sustentabilidade, né? Mas entende também como sustentável para o pequeno empreendedor, dá essa baixa tiragem para ele ter acesso a uma embalagem, para ele conseguir criar uma experiência para o cliente dele. E isso é muito inovador, a gente vê isso como muito inovador no mercado, onde as empresas, começando pelo processo de compra, é sempre através de cotações. Nós temos um site onde o cliente ele consegue ver o preço, personalizar toda a caixa dele e assim ele recebe já o projeto da caixa pronto, sem ele ter intervenção de uma pessoa, ele consegue se auto-atender. Mas claro, a gente faz isso de forma ainda humanizada, né? Buscando sempre estar próximo do cliente, explicando para ele, fazendo ele entender, né? Ele compreender como que ele vai usar a embalagem da melhor forma possível. Com a pandemia, a gente já tinha um canal do e-commerce, né? Mas com a pandemia isso ganhou mais força, porque as empresas, eles começaram, o comércio, né, em si começou a trabalhar mais com vendas online, não só atendendo a região próxima, mas também todo o país, né? O nosso canal de e-commerce ele cresceu. E com isso vieram as dores, né? A gente teve que se adaptar em questão de atendimento, de produção, o processo adequar, porque daí quando começa a ter um volume maior, né? Desde transporte, então a gente a pandemia ela nos trouxe benefícios, né, de aumentar o volume de vendas, mas a gente teve, num período muito curto, ter que se adaptar a todo esse processo. Então foi bem desafiador, né? O ano 2020 foi um ano assim bem desafiador para a gente, mas a gente conseguiu atender, né, os clientes com qualidade e hoje a gente já vem crescendo, né? Vem numa crescente constante do nosso e-commerce atendendo essas empresas, né? A empresa hoje ela tem 10 anos, quando eu comecei ela eu tinha 16 anos, então eu era muito novo, não tinha conhecimento de mercado, né? Então a gente teve que aprender muito enfrentando os desafios. Então a gente, de começo, meu principal desafio foi esse, por eu ser muito novo, estar lidando com compradores experientes, tive essa dificuldade de começo, mas foi bom porque logo criei uma experiência muito rápido, sabe? Porque a gente estava todo dia lidando com essas pessoas, então acaba que a gente foi ganhando experiência. Questão de processo. Quando a gente adquiriu as máquinas, também não conhecia muito o processo, só o básico. Então a gente tive que me adaptando, conhecendo, pesquisando como a melhor forma de estar produzindo as embalagens, né? Desenvolver fornecedor também.
Foi um ponto que foi bastante dificultoso assim, no começo, porque de começo a gente trabalhava mais com material reciclado, que vinha da reciclagem, reaproveitando o material que vinha ali, e depois com a demanda, a gente começou a fazer com papéis novos, né? Então, desenvolver esse fornecedor de início já foi bastante trabalhoso. Mas lá no início já começou aquela preocupação em relação ao papel que a gente ia trabalhar. Então a gente optou na época por trabalhar com papel reciclado, que era feito a partir das aparas de papelão. Com o passar do tempo, a gente começou a trabalhar com uma linha de produtos mais específica. Então a gente fazia caixas de conserva, ainda faz hoje, né, caixas de conserva. E para se adaptar a esse nicho de mercado, a gente teve que criar algumas máquinas. Então, como eu já vinha estudando engenharia de produção, na época foi até meu TCC e coisa, a gente foi desenvolvendo alguns equipamentos e melhorando o processo para estar adequando para esse tipo de embalagem. Depois, com isso, a gente se adequou também à produção grande dessas caixas, né? E criando maquinário para esse nicho. E também, a contrapartida, a gente queria atender o pequeno, fazendo pedidos mínimos menores. E ali que daí começou também a ideia para o e-commerce, porque a gente conseguiu desenvolver a nossa fábrica, adaptar ela para produzir lotes pequenos, personalizado com a marca do cliente. Então a gente viu que tinha já esse know-how dentro de casa, a gente só quis aplicar ele no mercado online e expandir, né? Às vezes a motivação, né, do que move a gente a fazer alguma coisa. Quando eu tinha 16 anos, que surgiu a oportunidade de comprar o equipamento, de fazer as caixas, aquilo era tudo novo para mim. Para mim, ir atrás daquilo, pesquisar e como é que eu faço, né, e entender como funcionava o mercado em si, foi uma coisa assim que me motivava, que fazia eu cada vez ter mais vontade de fazer, né? Tanto que eu estudava já de noite, trabalhava de dia, sempre na correria, e era eu sozinho. Era uma coisa assim muito louca, mas ao mesmo tempo era satisfatório. E isso, com o tempo, iam surgindo novas demandas, né? Eu acho que até os pontos que a gente foi evoluindo na empresa que foram também motivando cada vez mais. Quando a gente começou a atender esse nicho de conserva, vendo que a gente era pioneiro naquilo que vinha fazendo, isso cada vez ia motivando mais. O e-commerce, ele entrou depois que a Priscila ela começou a atuar aqui na empresa. Ela viu essa oportunidade e quando a gente mergulhou nisso também, foi assim uma coisa que trouxe, né, muita motivação para nós, né, para a gente tá crescendo com isso, muito mais oportunidade, né, e isso é uma coisa que motiva a gente às vezes quando trabalha muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente fica meio acomodado, tendo esses picos, né, de motivação, essas mudanças que a gente vai fazendo, isso melhora o clima, né, para a gente também, como profissional, e também a gente vê dentro da fábrica, quando a gente lança um projeto novo, quando a gente faz alguma coisa nova, toda a equipe ela se engaja, né, para aquilo. Hoje a MAG ela a gente já está com um segundo galpão, né? Foi por causa do crescimento e o nosso e-commerce a gente aposta muito nele. A gente aposta muito em atender o pequeno empreendedor, trazendo cada vez mais soluções para ele. E a gente busca soluções inovadoras no mercado. A gente hoje pode dizer que tem das menores tiragens, né, do Brasil, em caixas de papelão. Hoje a gente está buscando trabalhar com fitas, com outros produtos e buscar sempre personalizar para o cliente com um lote baixo e um custo acessível. Hoje a MAG está em busca disso, de aumentar o leque de produtos, onde o cliente pode personalizar a marca dele e com baixa tiragem e um custo acessível, né? Que para promover mesmo o empreendedorismo, para fomentar esse pessoal que está começando com o e-commerce e conseguir dar esse suporte para eles, conseguir fazer com que eles criem experiências, né, para o cliente deles, e a gente está trabalhando com isso e eu acho que realmente é o nosso desafio aí para o ano de 2021. Hoje aqui o Alto Vale vinha-se muito falando, né, a questão da 470 que prejudica a logística da nossa região, enfim, impacta muitas empresas. Realmente é um custo que a gente tem aqui no Alto Vale. Mas com o e-commerce, e hoje com várias transportadoras que estão trabalhando, atendendo a nível nacional, a gente percebe que várias empresas aqui na região estão surgindo, e-commerces, né? Então o pessoal às vezes começa como segundo plano, trabalha numa empresa durante o dia, à noite, toca o e-commerce. Então a gente percebe esse movimento.
E eu acho que esse que é o caminho, sabe? Se a gente não tem infraestrutura para fazer logística, para atender grandes empresas nesse sentido, eu acho que a gente investindo, como vem até a associação apoiando, né? Investir em inovação, desenvolvimento tecnológico aqui na região, e a gente percebe esse movimento crescendo e aqui está borbulhando isso, né? Então acho que a gente vai ter bastante resultado com isso e é a tendência, é o mercado digital, empresas de tecnologia. Eu acho que esse é o sentido agora, né, para o Alto Vale, para a gente estar saindo dessa pandemia também, né? Está saindo com força. O que a gente pode passar para vocês, né, para empreendedores, é que de não desistir. Muitas vezes eu tive dificuldade, né, da gente estar empreendendo, porque a gente sabe que é difícil, mas a gente não deve desistir. A gente deve pensar, olhar para trás, ver tudo o que a gente já fez e se promover para frente, né? A gente tem que pensar sempre avante, então nunca desista. Vista, vai em frente, busque novos conhecimentos, né? Também não pare no tempo, que a gente consegue tá lidando com essas situações, né? E provavelmente vai ter um futuro muito promissor, né, com isso.